entrevista muito bacana, gente, com o cirurgião plástico Ricardo Palácio. Olá pessoal, eu recebo aqui mais uma vez o cirurgião plástico Ricardo Palácio. Sempre é muito bom te receber aqui, Ricardo. Obrigado, senhor. E hoje nós vamos falar sobre o silicone, um assunto que as mulheres adoram, né, doutor? Assunto muito procurado. É verdade. Doutor, ele é bom para levantar as mamas? É indicado? Então vamos lá, Ciene, existe um grande mito de que o silicone, ele levanta as mamas. A gente sabe que para uma mama pequena, ao que você colocar o silicone, ele dá a impressão de que levantou porque ele ocupou um espaço que era vazio. Certo. Para uma mama média ou uma mama mais flácida, o silicone vai preencher, mas ele não vai levantar. Ele vai pesar e vai cair. Então o silicone ele não levanta, ele preenche a mama. Quais os tipos de cirurgia, então, para levantar a mama? Toda cirurgia em que é modificada a mama chama-se mamoplastia. Certo. Ela pode ser uma mamoplastia de aumento, no caso o silicone simples, faz a incisão no sul, que é um dos locais mais escolhidos pelos cirurgiões, e põe o silicone. Existe a mamoplastia redutora, que também muitas pessoas chamam de mastopexia, que é levantar a mama. Sim, eu ia perguntar esse caso. Esse aí, no caso, é levantar a mama, alterando o volume da mama. Normalmente, quando é feita a mastopexia ou a mamoplastia, a mama ela é levantada, mas ela sempre diminui um pouquinho, porque é cortado o tecido para levantar. E tem, às vezes, a indicação de fazer a mamoplastia e utilizar o silicone para fazer o equilíbrio do volume da mama. Certo. Doutor, é comum uma adolescente ter a mama caída? Porque hoje a gente vê várias jovens, meninas novas, querendo colocar o silicone. É comum? Bastante comum? Bastante comum não é, mas não é tão difícil de encontrar, porque a gente sabe que o formato da mama também tem muita origem genética. Então, às vezes, a sua avó tinha uma mama grande, a mãe tem uma mama grande, então a menina ainda adolescente tem aquele perfil de ter a mama se desenvolvendo muito rápido. E às vezes a mama fica muito grande, pesada e acaba ficando caída. Pode ter uma rejeição da prótese, doutor, ou não? É muito raro. É bem difícil acontecer isso. É bem difícil acontecer uma rejeição, Ciene. Hoje os implantes são muito bem estudados. Certo. A cápsula que envolve o implante de silicone, ela é muito bem aceita pelo organismo, tá? Então, assim, é muito difícil. Mas existem casos de complicações do implante, como, por exemplo, a contratura capsular, que é uma coisa que tem muito mais a ver com a reação do corpo para o silicone ao longo dos anos. Quais são as vantagens hoje, doutor, de se colocar um silicone? Bom, a primeira grande vantagem é o resgate da autoestima. A gente sabe que muitas mulheres sofrem com a mama pequena, às vezes a comparação, poxa, todas as amigas têm mama e eu não tenho. A minha amiga tem, no caso. Né? Ou então você que de repente sempre teve a mama bonita, mas com o tempo, com a idade, com as gestações, a mama caiu. Então você tem vontade de recuperar a autoestima. A gente sabe que a mama é um órgão feminino da erotização, da feminilidade materna. É muito importante a mama para a mulher. É verdade. E no caso de flacidez, doutor, fala um pouquinho. Bom, a flacidez é exatamente essa relação, Ciene, da glândula e a gordura. A composição da mama é gordura e glândula. E em volta tem a pele. Então, flacidez é sempre que a pele, a embalagem é muito grande para o conteúdo, no caso a glândula e a gordura. Então, tem os graus de flacidez. Nem sempre uma mama caída é uma mama grande, existem mamas pequenas e que são caídas. Que o silicone ajuda bastante, né? Ajuda nesse bastante. caso, né? Quando é pequena é melhor ainda do que se for no caso de uma mama grande. Existe aquela mama pequena, qual a diferença? Caída que se pode corrigir com a cirurgia plástica, certo. E aquela mama grande, como fica? Bom, aí, Ciene, não existe uma receita de bolo. Cada paciente tem uma indicação. A gente sabe que tem mulheres que não querem aquela mama artificial, parecendo silicone. Então, os diferentes tipos de implantes, eles vêm para ajustar essas necessidades que os pacientes procuram nós cirurgiões. Então, eu não quero uma mama muito aparente. Aí tem técnicas diferentes para deixar uma cicatriz. Eu quero uma mama mais natural, depende, né? Da paciente. O que todas querem é uma mama levantada. Então, todo mundo quer a mama no lugarzinho, tipo adolescente, umas querem maior, outras menor, e aí cabe a análise do cirurgião e sua equipe. Isso é verdade. Bem, e a anestesia, doutor? Qual a anestesia usada para esse tipo de cirurgia? Bom, a anestesia mais comum é a peridural alta, é na coluna, parecido com a da cesárea, faz um pouquinho mais alto para pegar a área da mama. Também isso é muito da escolha da equipe dos anestesistas.
que também tem a anestesia geral, né, que é uma anestesia mais completa, tem um controle maior do paciente, mas essa é uma opção que os anestesistas fazem junto com o cirurgião e a paciente. E o pós-operatório, doutor? O pós-operatório, como quase toda cirurgia plástica, exige um tempo do paciente, existe um tempo de recuperação, onde você deve evitar as atividades físicas, evitar fazer o esforço físico para recuperar a área operada. Assim. A gente sabe que o corpo inteiro para recuperar de uma cirurgia. Então a gente fala aí em torno de 30 dias de recuperação e a liberação das atividades. É isso que eu ia perguntar, para voltar às atividades hoje normais. É gradativa, a gente sabe que tem um pós-operatório, é muito importante fazer o pós-operatório. Alguns pacientes vão melhor no pós-operatório, então a gente vai liberando um pouquinho antes. Mas de uma forma geral, a gente fala de 30 dias de molho para recuperar. Bem, doutor, a gente sabe que é muito bom para a autoestima da mulher, né? Toda mulher, né, quer se sentir bem, olhar para o espelho, isso faz parte da felicidade da gente, do dia a dia, não é isso? Claro. Eu costumo falar para minhas pacientes, Ciene, que assim, uma pessoa não precisa fazer plástica, ela tem uma vontade de se sentir melhor consigo mesma. É a relação com o espelho, com a autoimagem. É uma necessidade, né, também, doutor? É uma necessidade de se sentir bem. Eu acho que assim, ter saúde não é só não ter doença, mas é estar de bem consigo. E a partir do momento que a cirurgia plástica pode te proporcionar esse retorno a uma autoestima saudável, que é diferente do narcisismo, ela é muito bem indicada e é muito bem-vinda. É verdade. Muito bom te receber aqui, Ricardo, Obrigado, com dicas de beleza. E você que quer fazer alguma pergunta ou deixar uma sugestão, tá aqui o contato, né, doutor? Por favor, deixa o Instagram, por favor, antes da gente finalizar. Nas nossas redes sociais tem o Dr. Ricardo Palácio, Dr. Ricardo Palácio, tanto o Instagram quanto o Facebook. Deixe lá sua dúvida, sua perguntinha para a gente poder esclarecer aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, doutor. Ok, à disposição.